Boa tarde. O programa de hoje, o Opinião de hoje, é especial. Primeiro porque nós estamos recebendo o filho de uma celebridade brasileira, de uma celebridade internacional. Nós estamos recebendo Bernardo Sabino. O Bernardo Sabino é filho de Fernando Sabino. Nada mais do que Fernando Sabino. O grande escritor Fernando Sabino, que todos nós apreciamos, não é? E lemos ao longo de nossa vida. E o Bernardo está aqui para falar com a gente a respeito de uma exposição que ele traz a Pirapora, exatamente para reiterar todo o trabalho, toda a cultura que nos deixou o Fernando Sabino. Boa tarde, Bernardo. Realmente é um prazer receber o filho de Fernando Sabino aqui na TV Rio. Prazer é meu. Boa tarde, espectadores da Rede Minas e do programa Opinião, TV Rio, né? É uma honra estar aqui com você. Ótimo, a honra é nossa, pode ter certeza. Bom, você em casa já deve ter lido, não é? Fernando Sabino. Fernando Sabino é autor de vários livros celebrizados mundo afora. Podemos citar aí o Encontro Marcado, que foi uma das grandes obras-primas dele, não é? O Homem Nu, o Grande Mentecapto, não é, Bernardo? E também aquele livro polêmico que acendeu uma discussão muito grande, que foi Zélia, uma paixão, não é? Vamos falar, antes da exposição de Fernando Sabino, que você traz aqui, esse acervo que mostra a obra e a história de Fernando Sabino, vamos falar um pouquinho sobre Fernando Tavares Sabino, que é o seu pai. Bom, exatamente isso, meu pai, né? Eu nunca, na minha criação, na minha infância, a gente teve ele como escritor, sim. Essa pergunta é muito feita, né? Tem exposição que roda os colégios, essa pergunta é muito feita sobre a minha relação com de seu filho pai. Com meu pai, né? Então, fica aquele mito, como é que é ser filho de gente famosa, né? A gente não escolhe nascer filho de gente famosa, é o destino, né? E a gente teve ele sempre como pai. Eu fui perceber a fama dele no colégio, quando leram uma crônica para mim, e a professora me reverenciava como filho do Fernando Sabino, né? E eu vi a importância dele para a literatura, mas em momento nenhum a gente teve uma relação de escritor para filho, sempre uma relação de pai para filho, como qualquer outra profissão. E você lia as obras do seu pai? Comecei a ler no colégio, né? Depois eu li toda a obra dele no passar dos anos, né? A obra é muito grande. E tem releituras que são feitas por outras editoras, como a Ática, que faz releitura para gostar de ler, enfim. Eles são republicadas algumas crônicas em outras editoras. Mas bastante. Eu gosto muito da coisa da crônica, né? Que é rápido, né? Você lê 3 crônicas, lê mais 3 crônicas, enfim. Você já teria lido toda a obra do seu pai, não? Com certeza. Toda ela? Certeza. Toda ela. Com certeza. Uhum. Livros, né? Livros Sim. Publicados, porque crônicas... Sim, são infindáveis, ele né? só trabalhando com o Jornal do Brasil 5 anos com crônicas diárias. Nem ele arquivou isso tudo e publicou depois as melhores num livro grande que se chama Livro Aberto. Porque foi publicado em livro, sim. O Fernando Sabino, ele nasceu em 1923 e morreu em 2004. Você dizia que ele morreu às vésperas de completar 81 anos. Exatamente. Ele foi sepultado no dia do nascimento dele, né? No dia 2 de outubro. Dizem que isso fecha um ciclo, né? Coincidência. E era dia da criança, né? Ele sempre teve uma frase, durante a vida dele toda, que sempre quando ele crescesse, ele queria voltar a ser menino. Era devoto de Nossa Senhora Aparecida? Ele era católico praticante, né? Ele frequentava a igreja, ele comungava, ele rezava, e era católico praticante. E tem 2 livros dele, católicos, né? Um se chama Com a Graça de Deus, que é um livro católico sobre o bom humor de Jesus Cristo, tratando Jesus Cristo como uma pessoa normal, e outro é o Evangelho para Crianças, a leitura fiel do Evangelho com a linguagem infantil, esse é da Ática, esse livro ainda existe. Então, isso com a bênção do Dom Lucas, que era o cardeal que era amigo dele, ele teve até essa preocupação de, antes de lançar o livro, ter um aval de alguém do segmento religioso católico para que ele não fosse também condenado como ele foi com o livro da Zélia, né? Agora, todos nós sabemos que o Fernando Sabino foi consagrado, não é? Ele foi compreendido e tudo mais. Mas a questão do escritor sempre fica aquela dúvida, não é? Seria realmente uma profissão que dá conforto às pessoas
Ou seja, o seu pai conseguiu se realizar financeiramente como escritor? Primeiro, tem um documentário que nós fizemos, né, que ele diz claramente que, como jornalista, ele é sindicalizado, paga imposto, tem carteira de trabalho. Como escritor, não. Escritor não é uma profissão propriamente dita. Né? Depende da escritor venda é um do dom. livro. Escritor é um dom que a pessoa tem, e acho que dependendo da venda. Né? Então, ele não considera o ato de escrever como escritor uma profissão. Ele teve era um jornalista. Não, ele sempre foi escritor. Pois é, mas Mas ele considerava que não é uma coisa comum, como um trabalho próprio. Tanto que ele comparava, eu como jornalista, sim, sou sindicalizado, pratico. O escritor não é profissão propriamente dita. É um dom que a pessoa tem e passa a exercer ele. Né? Mas ele teve que usar do lado jornalista dele para sobreviver. Né? Então, ele teve que ser cronista, ele teve que ser correspondente, ele teve, como todos os outros da geração dele. Onde as letras pudessem levá-lo, ele foi. Não, estou dizendo que ele teve que abdicar da veia artística dele para poder ganhar dinheiro, porque jornalismo e revista que dava dinheiro para ele. Né? Com certeza, com o passar dos anos, os livros também renderam alguma coisa, mas nada que o deixasse. Essa foto que nós estamos vendo aí, essa foto aí, ele tinha o quê? Uns 50 anos? Por aí. Uns 50 e poucos anos, por aí. Sei. Agora, o fato de Fernando Sabino ter sido um escritor muito preocupado com leituras, não é? Qual o legado que Fernando deixou para as crianças brasileiras que hoje, mais do que nunca, não é, precisam do hábito da leitura? A gente percebeu na obra dele várias crônicas, dentro do projeto que eu vou falar aqui depois contigo, que são leituras infantis. Né? E ele foi pouco procurado na prateleira infantil. Então, hoje a gente está tentando fazer um trabalho de resgatar e compilar algumas obras infantis e lançar diretamente para crianças esses trabalhos. Né? Na própria escola, leram bastante crônicas para a gente do universo infantil. A Ática resgatou um pouco isso, de obras que têm a ver com o universo infantil, como Macacos Me Mordam, como o próprio Minu, como O Meu Melhor Amigo, como Festa de Aniversário, que são crônicas voltadas para o público infantil. E O Menino no Espelho, claro. Que é a Bíblia das crianças, não é? E O Menino no Espelho é uma obra completamente infanto-juvenil, infantil. E o próprio Grande Mentecapto, você pode tornar ele universal, né? Eu acho que qualquer pessoa, a partir de 8 anos, consegue perceber que o Grande Mentecapto é atemporal. Qualquer pessoa, qualquer faixa etária pode estar lendo e vendo o longa-metragem do Grande Mentecapto, né? Na época da repressão, Bernardo, naturalmente, escritores, jornalistas, dramaturgos, artistas, enfim, estavam sob a visão, né? Estavam sob na mira da ditadura militar. A opressão chegou a pegar o Fernando Sabino? Perseguiu um pouco, né? Ele foi muito cuidadoso na época. Eu não tinha idade para acompanhar esse processo, eu era muito novo. Eu peguei o final da ditadura como adolescente, como estudante. Alguns amigos meus ainda foram perseguidos e torturados. Meu colégio era um colégio de esquerda, São Vicente de Paulo, mas eu peguei o final da ditadura. Mas ele foi perseguido e procurado. Tinha uma foto dele com o Che Guevara, que ele tinha que esconder permanentemente no apartamento dele. Amigos dele foram presos, Iraldo, outros amigos, e ele escapou. Não sei porquê, talvez pela descrição dele, de não fazer um movimento tão radical como outras pessoas, né? Como outros artistas da época dele. Ele mais insinuava. Mas em momento nenhum ele foi a favor disso. Sim. Em momento nenhum ele se colocou a favor da ditadura, em momento nenhum ele tomou nenhuma postura a favor da ditadura, até porque anos atrás ele foi contra a Getúlio. Né? Então ele é contra qualquer forma de ditadura, né? E de censura. O intelectual que é a favor da censura é um contraponto completamente imbecil. Né? Enfim, e ele teve uma postura digna diante desses fatos sempre durante a vida dele, tanto que ele nunca foi questionado por nenhum elemento de esquerda, por nenhum partido de esquerda. Né? Bom, nós estamos conversando com Bernardo Sabino, filho do grande Fernando Sabino. Ele está aqui em Pirapora porque a partir do próximo dia 20 inaugura-se uma exposição que fala exatamente da obra e da vida de Fernando Sabino. E é sobre essa exposição, os detalhes que essa exposição comporta, que nós vamos apreciar, vamos debater daqui a pouquinho
com o Bernardo, que é o nosso convidado de hoje. Eu queria também aqui cumprimentar o Rafael Almada, não é? Que é o produtor, não é? Ele é produtor cultural do projeto da exposição e está aqui conosco no estúdio, não participando atrás das câmeras, mas recebendo os nossos cumprimentos também. Boa tarde, Rafael. E nós voltamos daqui a pouquinho.